Oi, tudo bem? Meu nome é Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou em Itacaré neste exato momento. Já tá de noite, são agora, deixa eu ver, são 11h08 da noite. E eu estou aqui em Itacaré, certo? Eu gostaria de falar nesse vídeo de agora o seguinte: os filmes sobre não serial killers, mas filmes sobre assassinatos mais ajudam a valorizar o assassino do que de fato a vítima ou as vítimas. Eu tava vendo a publicação há 10 minutos atrás, sim, 10 minutos atrás, e ela falava, né, o seguinte: ela falava que o brasileiro, ele tava vendo os documentários, né, sobre a Elise Matsunaga, a Suzane Richthofen, né, sobre essa galera. Mas o Brasil não fazia documentários para homens importantes como o doutor Enéas Carneiro. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Que foi um homem que, pra mim, pelo menos, né, foi muito importante para a história do Brasil. Porque físico, matemático, médico, cardiologista, né? Médico cardiologista que escreveu livros e foi uma das pessoas mais bem informadas deste país. Uma pessoa que tinha uma inteligência fora do normal, mas que não recebe a homenagem que merece. Vamos ser honestos. Enquanto isso, nós temos duas assassinas que recebem esse tipo de homenagem. Me responda uma coisa: isso está correto? Não, sendo honesto mesmo, isso está correto? Não está correto. Por mais que você possa ter outro lado político, por mais que você possa ser de esquerda, concorde comigo, vale mais a pena fazer um documentário sobre um homem desse. Acendeu alguma luz aqui. Vale mais a pena fazer um documentário sobre um homem desse, ou então você fazer um documentário sobre uma assassina que matou o marido, e não apenas matou, mas esquartejou o marido. Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, né? Mas que, né, fez picadinho de carne. Fez picadinho de carne. Eu não sei se eu posso dizer essa palavra no YouTube, mas enfim. Eu queria dizer, eu há uns anos atrás assisti um vídeo do Utopia. Não, não é do Utopia não. É do Tropia. 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 Que ele fala sobre a série do Jeffrey Dahmer, que foi aquele serial killer, canibal e não sei o que, enfim. E ele falava que essa série, ela mais fortalecia a visão, uma visão positiva, na verdade, não é a visão, mas uma visão positiva sobre o assassino do que realmente as vítimas, porque esse tipo de história, ela geralmente é contada pela visão dos assassinos, pelo ponto de vista dos assassinos, que vão mentir, que vão botar a culpa em alguém, que vão fazer aquele drama todo, enfim, né? No fim, a série serviu para romantizar a imagem do serial killer que matou várias pessoas de forma cruel, que comeu carne humana, e que as pessoas estavam fazendo editzinha no TikTok por causa de uma série como essa. Entende agora a gravidade da situação? Quando nós fazemos uma coisa que não é bem feita, ou uma coisa que conte apenas uma visão, ela não vai sair da forma correta. A mesma coisa para essa série. Agora eu vou dar um ênfase maior para essa série da Elise Matsunaga, né, que fez picadinho de carne pro marido, né, fez picadinho de carne, né, enfim, ela
contou a história do modo de vista dela. Ela foi solta já, né, pela justiça, mas ela fez parte de um documentário onde foi literalmente um relato do ponto de vista dela sobre a história, né, desse picadinho de carne, né? E é muito surreal, porque enquanto ela estava cozinhando esse picadinho de carne, né, para não dizer outra coisa, no meio do processo, ela tava dando de mamar pra filha, cara, enquanto ela terminava de fazer o trabalho ali, sabe? E isso eu achei muito pesado quando eu vi. Eu tava vendo na minha escola e tem uma amiga que gosta, né? Amiga não, amiga é muito, muito forte, mas uma colega minha, melhor dizendo, que ela se interessou por esses assuntos assim, porque ela gosta de série de investigação, séries criminais, CSI, então ela gosta desse tipo de coisa, né? E ela estava assistindo essa série da Elise, no caso estava pelo menos interessada. Eu não estou dizendo que ela apoie, mas que isso pode ajudar a alterar a visão dela na sociedade, como eu já vi pessoas dizendo. Já vi pessoas passando pano para o que a Elise fez. Sendo que, tipo, dizendo que ela foi vítima do feminismo não, mas do machismo, do patriarcado. Vítima do patriarcado. Do patriarcado. Dizendo que ela viraria, né, mídia no sentido de mais uma estatística, porque ela disse nesse documentário que o marido batia nela, que o marido xingava ela, que o marido humilhava ela, enfim. E o pessoal dizendo que era melhor se tornar uma Elise do que uma Elisa. Elisa, que faz referência, né, a Elisa Samúdio, que, né, infelizmente perdeu a sua vida para um jogador de futebol, o goleiro Bruno, e que também virou picadinho. No caso, também aprendeu a fazer picadinho, né, para não dizer outra forma, mas o Bruno fez picadinho de carne também, né? E deu pro cachorro comer, inclusive. É muito pesado essa história. Mas voltando, eu acho interessante vocês analisarem justamente isso, porque quando nós tratamos de pessoas relevantes, ou que foram relevantes para a história nacional, nós não vemos essa valorização toda. Me diga uma coisa, você sabe quem é César Lattes? Você não sabe quem é César Lattes. O homem, o brasileiro que mais chegou perto de ganhar um prêmio Nobel. E era para ele ter ganhado. Só que pelo fato dele ser brasileiro, latino, sul-americano, né? Ele perdeu. No caso, quem ganhou foi, em teoria, o chefe de pesquisa dessa pesquisa que ele fez, que era um cara europeu. Só que quem fez a pesquisa toda, quem comandou e etc., foi o César Lattes. Mas só por ele ter sido diretor de pesquisa, ele recebeu o prêmio. Inventaram essa desculpa. E ele concorreu, se eu não me engano, posso estar errado, porque eu estou gravando isso aqui de cabeça, 7 vezes a ganhar um prêmio Nobel. Existem pessoas que são muito relevantes. E é por isso que existe o currículo Lattes, né? Que é o currículo de pesquisadores e professores do Brasil. Tem documentário sobre ele? Não tem. Tem algum homenagem sobre ele? Não tem. Não tem uma série falando como fosse o modo de vida. Não tem uma série falando sobre o documentário dele. Não tem. Mas agora com uma assassina tem. Vamos fazer da assassina. Vamos fazer uma série de uma menina que desviveu os pais. Vamos. Massa. Pelo amor de Deus, gente. Onde esse Brasil vai parar? Onde esse Brasil vai parar? Existem várias outras pessoas que também são relevantes. Pô, Maria Leopoldina? Leopoldina? Meu Deus, mas a mulher de Dom Pedro, que foi muito importante, inclusive, né, para vocês
para não citar apenas um exemplo masculino, né? Mas a própria Leopoldina, ela foi a mulher que assinou a independência do Brasil. E muitas pessoas atribuem a Dom Pedro porque ele deu aquele grito: independência, morte, não sei o que. Sendo que quem realmente assinou a independência foi Leopoldina. E ela foi muito relevante para o cenário nacional. No caso daquele século, né, que era o século XIX. Mas ela foi muito relevante para o âmbito nacional. E se você pesquisar, você vai ver muito bem isso. Porque ela era uma mulher. Uma mulher no sentido de... um mulherão. Ela era uma mulher, assim, notável e exemplar. Certo? Mas o Brasil prefere dar palco para aquilo que dá ibope. O Brasil é o país do ibope. É o país onde quem mais consegue chamar a atenção, mais consegue aparecer na televisão. Quem mais consegue chamar a atenção, mais mídia tem. Quem mais consegue chamar a atenção, mais propagandas ela pode fazer, no sentido de mais patrocínios, no sentido de mais pessoas ao seu lado, no sentido de mais fama, de mais dinheiro. Enquanto as pessoas que realmente movimentam o Brasil, essas pessoas não são valorizadas. Essas pessoas não são valorizadas. Essas pessoas não são ouvidas. Se você é de esquerda, abra os olhos e veja quem foi. Não o político Enéas. Isso eu sei que você pode discordar. Mas veja a pessoa Enéas Carneiro para você ver que homem era aquele. E como ele, na minha opinião, como ele mudaria o Brasil se fosse presidente. Porque ele era muito inteligente. Mas o Brasil, mais uma vez, é o país do ibope. Se você consegue chamar a atenção de alguma forma, você vai receber a fama. Você não precisa de um doutorado para você ser milionário no Brasil. Você precisa chamar a atenção de alguma forma. Seja vendendo pack, seja aplicando golpe, seja fazendo propaganda de tigre e etc. Mas é muito complicado isso quando você coloca na ponta da caneta, porque isso é o que torna o país do jeito que está hoje. O Brasil só está do jeito que está porque das pessoas que fazem parte dele. Certo? Eu fico muito triste porque as pessoas, elas tomam esse lado não da vítima, mas esse lado justamente do assassino, e com isso não passam nem a compreender melhor, mas é tipo, poxa, você tá perdoada, eu vou passar o meu paninho. Ou então, nossa, eu não imaginava que ela era uma pessoa assim, gente boa. Ou então, não foi tão pesada assim, era pra ter sido pior, essa pessoa merecia mais. Não, irmãos, entende? E isso é complicado, irmãos, porque é claro que a gente tem que dar voz pra todo mundo. Mas como é que eu vou acreditar na voz de um assassino que fez picadinho de carne? De um assassino, melhor dizendo. Que fez picadinho de carne, irmãos. Como é que eu posso acreditar nisso? Eu não consigo acreditar numa pessoa dessa. Eu não confio numa pessoa dessa. Por mais que ela tenha se arrependido, eu precisaria de muito tempo para me acostumar com aquilo. Porque aquilo ainda ficaria na minha cabeça. Aquilo ainda ficaria na minha cabeça. Então, eu acho muito bom vocês adotarem essa medida, né? De mudarem, querido ou não, esse ponto de vista em relação aos filmes e às séries. Você pode assistir a série que você quiser, mas esse tipo de série criminal você não pode dar 100% da sua validação para aquele que cometeu o crime, mas também para aquele que sofreu. E se essa pessoa não está aqui hoje, para a família dessa pessoa. É com isso que eu me despeço desse vídeo.
deixe seu like, comente, se inscreva e tchau.